Fala turma, bom dia, bom dia, bom dia. Ótima quarta-feira para todo mundo. Estamos nós aí de novo, nosso cantinho da expedição. Algumas vendas já separadas. Ontem, 11/11, né? Já ficou uma data aí bem conhecida, né? No cenário do varejo, né? Aí nos marketplaces, sobretudo na Shopee, e o Mercado Livre vem acompanhando também, e também são os dois marketplaces que nós atuamos, né? Bom, as vendas aconteceram, né? Teve um volume de venda legal, foi interessante, a gente fez alguns inputs, né? Algumas coisas que a gente falou ontem, no vídeo de ontem, sobre promoções, um cupom que a gente startou na Shopee deu muito certo, então ajudou no faturamento, beleza? Hoje vou passar para vocês uma coisa bem legal, que muita gente tem dúvida, e às vezes fica pesaroso de começar, né, ou de iniciar a sua operação online acreditando que isso não é possível, mas é possível sim. O que é? É você entender que lá do outro lado tem uma pessoa, tem um ser humano que está te comprando, ok? Então, a tratativa do online não é só com a máquina, né? Não é só com o celular, não é só com o computador, não é só com o algoritmo, tem um ser humano lá do outro lado, tá? E hoje nós fizemos uma venda que nós vamos ter que negociar, né, com o cliente para poder enviar para ele um produto um pouquinho diferente daquele que ele nos comprou. Lembrando que o nosso nicho é nicho nichado, ou seja, ele depende muito do modelo, da marca e do modelo, né, daquele produto que a pessoa está querendo repor, né, aquela peça ou aquele acessório, etc. E esse cliente em específico nos comprou um produto semelhante a esse, porém, infelizmente, ele acabou em nosso estoque, só que eu consigo montar exatamente o mesmo produto que ele comprou com uma pequena diferença. A cabeça dessa tampa aqui, que vai ser enviada para ele, é a cor diferente, é um cinza escuro, o dele é um cinza claro. A funcionalidade é a mesma, lembrando que isso aqui é um filtro, né, Fiapos, uma tampa do agitador Fiapos para lavadoras, ok? Então o que a gente fez? Entrou em contato com o cliente, explicou para ele a situação, que tinha acabado, infelizmente, foi um erro nosso aqui, né? O sistema não baixou, ou a gente comeu barriga e não baixou, ou nossa integradora não baixou o anúncio corretamente, e a gente ficou sem o produto e ele vendeu, mas a gente precisa entregar para o cliente, né, uma solução. Entramos em contato com ele, explicamos a situação, ele nos deu o ok, oi, pode alterar, não tem problema quanto à cor, porque a funcionalidade vai ser a mesma, tá bom? Eu vou fazer a alteração aqui agora, eu vou filmar para vocês, vou mostrar como que a gente vai atender esse cliente, que é um ser humano que está lá do outro lado e que aceitou a nossa negociação, né, aceitou conversar com a gente. Isso é muito tranquilo, é muito corriqueiro, tá? No online também. Você, né, nos canais do Mercado Livre e da Shopee, a gente tem essa facilidade de estar conversando com o cliente. Então, sempre que for necessário, entre em contato com o seu cliente, não deixe ele na mão, não o envie sem falar antes com ele também, né? Porque senão ele vai ficar desgostoso com isso. E se ele aceitar, ele vai ter o seu problema lá solucionado. Lembrando que a lavadora dele precisa disso aqui, tá ok? Então vamos lá, turma. Conforme eu falei, ó, eu preciso utilizar a tampa desse filtro nesse corpo aqui, que é exatamente a peça que o cliente comprou, ok? Albert, o que vai acontecer com outra peça? Vai acontecer o seguinte, eu vou pegar essa tampa, colocar nela aqui e ela vai se transformar numa peça original de outro modelo, porque existe um modelo da Electrolux com esse corpo e essa tampa aqui, ok? O cliente autorizou, tá tudo ok, nós vamos atender o cliente e nós vamos fazer a alteração agora. Com o auxílio de um extrator, com muito cuidado, eu venho aqui, ó, tiro, eu já deixei mais ou menos preparado para ficar mais tranquilo, que é um pouquinho mais difícil que isso, e tiro de cá também, ó, ok? Pego aqui, pronto, peça do cliente ok, e a outra peça que vai voltar para o meu estoque, que é de outro modelo, é só eu colocar aqui, ela já está ok também. Ok, galera? Então, é muito tranquilo de fazer isso. Caso você tenha uma pendência, vendeu uma peça e não tem, ou você
não se atentou muito bem ao seu estoque, né, e voltou o anúncio, enfim, alguma coisa nesse sentido, entre em contato com o seu cliente. Não é porque o mercado é online que o seu cliente não vai te responder. A grande maioria dos clientes nos respondem, ok? Principalmente no nosso caso, que nós trabalhamos com nicho nichado. Ou seja, essa peça só serve única e exclusivamente em determinados modelos da Electrolux, conforme essa aqui também, ok? Mas nós vamos conseguir resolver o problema do cliente de lá que está com a lavadora sem o filtro FIAPS, ok? Então é isso aí, é o recadinho que a gente queria deixar hoje. Continue seguindo a gente lá no canal e deixe seu joinha, beleza? Grande abraço! Produção me corrigiu ali. O que é abraço? Não é abraço, é abraço. Então, grande abraço. Até mais.